E aí, galera, tudo na paz? Vamos que vamos voltar à história do Brasil, né? Vamos seguir agora, né, a independência do Brasil. Vamos contextualizar, entender e compreender como chegamos à nossa independência. Bem, falando do último bimestre, nós falamos lá no finalzinho sobre as independências dos Estados Unidos, as independências da América Espanhola, e todas elas, né, sempre lideradas pelas elites locais, pelas elites crioulas, né, pelas elites estadunidenses, e toda essa construção, né, dessas independências. Você vê o povo afastado, a população mais pobre, a grande parte da população afastada, e sempre o controle na mão daqueles que detinham principalmente as grandes propriedades, daqueles que eram a elite, né, da região local. Tanto é que a própria ideia do Simão Bolivar na Carta Jamaica, de uma América enorme, né, unida, não funcionou, porque os interesses locais eram muito fortes, e aí você tem a construção, né, de vários países na América Espanhola. A questão dos Estados Unidos já vai acontecer depois, na própria sustentação de unidade do país, vai ter um conflito de guerra civil, fora a expansão oeste, que são capítulos que a gente vai falar mais à frente. Então, para a gente entender um pouco desse cenário de história do Brasil, da independência do Brasil, é saber que essa independência já estava tão clara quando aconteceu, que alguns dizem que até outros dizem que isso é mito, outros dizem que é um fato histórico sim, que Dom João VI tenha falado para Dom Pedro I que se fosse pela mão dele a independência do Brasil, porque isso já era um cenário que estava construído. E a gente vai ver alguns capítulos anteriores que fica muito escancarado isso. Primeiro, a gente temos a ideia de que o Brasil não era esse Brasil, né, do jeito que fica quando se torna independente. Você tinha duas regiões separadas, ligadas à metrópole Portugal. Lembrando também que esse Brasil, ele era a colônia portuguesa a única na América, a mais poderosa do Império Português. Você tinha a metrópole e você tinha algumas colônias espalhadas pela África e pela Ásia, mas sendo que o Brasil territorialmente e economicamente, nesse período, era o mais forte, né? E em cima disso, a gente vai ter alguns capítulos também da história que vão começar a construir esse cenário, esse caminho para a independência do Brasil. Lembrando também que é o próprio nosso arredor, né, fora que, como vai receber influência os Estados Unidos e a América Espanhola, a própria independência do Haiti, né, que vai receber influências iluministas e influências, né, iluministas. A América Espanhola vai receber também, e a própria Haiti, influências da Revolução Francesa. O Brasil vai receber influências da Revolução Francesa, influências iluministas principalmente, e influências da própria independência dos Estados Unidos e dos seus vizinhos, que mostram cada vez mais, né, a ideia da construção de uma república local, né, ou de uma monarquia independente. Então, de uma nação nova constituindo na América. A América começa a cortar os laços com a velha Europa, né? Lentamente só faltava dos grandes o Brasil. Então, em cima disso, né, a gente vai ter já esse cenário preparado para isso. Mas essa história começa bem antes. Vamos lá? Primeiro entender Brasil e a crise do antigo sistema colonial. Primeiro entender a própria crise do sistema colonial português. Portugal, no século XVI, né, começa, na verdade, lá no século XV, né, com as grandes navegações. Em 1498, o grande momento da navegação portuguesa, depois de costear toda a África, de criar vários locais, centros comerciais, Portugal chega às Índias, que era o grande cenário, a grande ideia com Vasco da Gama, o herói português. Tanta homenagem daquele clube famoso aqui do Rio de Janeiro, Clube de Regatas Vasco da Gama, um herói português, Vasco da Gama. Como falamos, né, entre 1500 e 1530, o Brasil, na verdade, é uma região encontrada que os portugueses vão fincar sua posição aqui com Cabral, mas, na verdade, naquele primeiro momento não é vantajoso o Brasil para os portugueses que ainda vivem desse mercado, dessa economia. Com o passar do tempo, com as mudanças a partir de 1530, em que esse comércio já perde o valor, você começa a valorizar essas terras, aí tem todo o período colonial brasileiro, em que o primeiro produto que é escolhido, depois de tanto pau-brasil sair daqui, mas não ser um produto de tanto valor econômico, entra a questão do açúcar como grande produto colonial do Brasil. Aí o Brasil passa por várias situações no período colonial com Portugal, algumas revoltas até locais, né, que acontecem. Mas o interessante é que esse Império Português, nessa mudança, né, nesse período já da história, aqui perto do século
já saindo do século XVII para o século XVIII, existe uma nova história, um novo momento econômico e político no mundo. Nações como a Inglaterra e a França cada vez estão mais fortes, né? A Inglaterra tomando conta dos mares e de vários postos comerciais. Você tem a França, os próprios holandeses, que teve até a questão do Brasil holandês, né? Da questão da briga pelo controle do açúcar, né? E outras as nações mais poderosas, e a própria Espanha, que ainda tem uma grande quantidade de ouro, é a grande nação do mercantilismo por causa do metalismo, né? A questão do ouro e da prata, descoberta nas Américas Espanholas, que, claro, com a independência vai mudar isso, mas antes até da França invadir de Napoleão, já havia uma proximidade dos franceses com os espanhóis, e aí os portugueses começam a ficar meio sozinhos na história. E aí o que vai acontecer? Portugal, por uma questão de ser um país pequeno e que economicamente começa a sofrer, né, essas disputas comerciais com países mais poderosos, já não é o grande dono dos mares, né, apesar de ainda estar controlando, por exemplo, o tráfico negreiro, mas debaixo da dominação britânica, o que vai acontecer? Portugal vai começar a fazer acordos de proximidade com os ingleses, né? Tanto que entra esse tratado aqui de Methuen, em 1703, em que há uma diferença, né, na forma de que chega os vinhos portugueses na Inglaterra e os tecidos portugueses ou ingleses em Portugal, né? E claro, no Império Português. Então o Brasil inclui nisso aí. Isso vai ser interessante mais para quem? Na verdade, esses acordos portugueses são feitos mais para questões de posições politicamente e militarmente, porque economicamente Portugal vai se prejudicar com a maioria dos acordos que faz com os ingleses, principalmente esse tratado de Methuen. Por quê? As pessoas precisam mais de se vestir do que beber vinho, né? E fora que não havia só o vinho português, e quem compra vinho muitas vezes paga pela qualidade. O vinho português, apesar de ser de boa qualidade, havia outros no mercado em disputa com ele. E então os vinhos portugueses, eles não vão, né, trazer aquele papo de mercantilismo, balança comercial favorável. Claramente quem sai disso aí com a balança comercial favorável são os ingleses. Então isso já influencia, né, as questões econômicas de Portugal. Com essa fragilidade portuguesa cada vez mais exposta, Portugal, quando o rei Dom José I assume, ele vai colocar como primeiro-ministro um homem muito capaz, chamado Marquês de Pombal, né? Na verdade, esse é o apelido que ele vai receber. O nome dele verdadeiro, Sebastião José de Carvalho e Melo, né? Esse homem muito inteligente, fantástico, que vai ter não só como administrador, ele vai ter grandes, né, ele vai mudar, vai melhorar a administração portuguesa, vai conseguir dar, né, uma nova vida à economia portuguesa que precisava de ser revivida, né, fortalecida. Ele vai ter algumas coisas muito importantes na história dele, na biografia dele. Uma é que a cidade de Lisboa vai passar por um terremoto, né, e que ele vai reconstruir a cidade de Lisboa. Outra é que ele vai sim reformular toda a administração do governo do Império Português. Mas uma coisa muito interessante, algumas ligações dele com a história do Brasil, que sim vai influenciar a nossa independência. Por quê? O Marquês de Pombal, em cima dessa administração mais presente de Portugal, em querer botar a balança, né, do governo português mais a favor da metrópole, ele vai pressionar a colônia, principalmente a colônia Brasil, porque é a que traz mais recursos à metrópole, a trazer mais divisas a esse Império Português. E com isso, né, ele vai tomar algumas decisões muito importantes para a nossa história. Uma delas, né, ele vai criar mais órgãos de fiscalização, que vão fiscalizar os produtos que saem dessa colônia para a metrópole. Você vai fincar mais impostos e mais, né, fiscalização em cima desses produtos, para nada passar despercebido à coroa portuguesa. Outra característica, ele vai fortalecer o pacto colonial ou colonialismo, né? Ele também vai expulsar os jesuítas, né, que dominavam a educação, o ensino aqui no Brasil e em próprio Portugal. Ele vai expulsar dos territórios portugueses. Ele vai impor, né, depois o famoso erário português aqui no Brasil. Isso é para quê? Fiscalizar o ouro que era descoberto aqui no Brasil. E isso é interessante porque nesse momento o açúcar, que já estava em baixa, dá espaço para mineração. Só que com o passar do tempo essa mineração começou a se extinguir, porque a mineração do Brasil, principalmente o ouro,
era um ouro chamado de ouro de aluviano, que ficava mais exposto. O Brasil não tinha ainda como se faz, uma extração mineral de qualidade, né, de buscar mais ao fundo esse ouro. Então, com isso, cada dia que passava, havia uma diminuição da quantidade de ouro. Bem, as reformas pombalinas vão apertar a colônia e, com isso, as elites locais vão começar a se levantar. O Marquês de Pombal sai do poder, continua, né, a mudança até para a rainha Dona Maria I, a mãe de Dom João VI, mas, em cima disso, a gente entender as primeiras movimentos, né, de independência no Brasil, eles são movimentos emancipacionistas, e aí a grande diferença das revoltas anteriores. Nós vamos ter, por exemplo, a revolta em Minas, ligada a essa questão do ouro, que o Marquês de Pombal vai fazer, né, como a revolta de Vila Rica com o Felipe dos Santos. Essas revoltas, elas são de contestar as leis, de querer mudanças, de um enfrentamento para que houvesse mudanças, mas não se separar de Portugal. Agora, essas duas que a gente botou aqui no quadro, a Conjuração Mineira de 1789 e quase 10 anos depois a Conjuração Baiana, em 1798, elas são, na verdade, revoltas emancipacionistas. Já tem toda aquela interpretação do que aconteceu com a América Espanhola e os primos do Norte e alguns da América Central. Já existe uma ideia, assim, de se separar de Portugal. Só que sempre lembrando, apesar de Tiradentes ser o único herói nacional, tem até feriado no dia 21 de abril, né? Na verdade, isso é uma construção republicana. Porque, como a gente fala sempre das construções de heróis que a história faz, principalmente essa história política que serve muitas vezes ao Estado. Por quê? Se você olhar as duas conjurações aqui, e é isso que a gente tem que identificar principalmente, a Conjuração Mineira de 1789 ela é feita extremamente pela elite de Minas Gerais. Eles não queriam, por exemplo, a liberdade dos escravos, eles queriam manutenção e havia até uma preocupação de não deixar essa revolta se transformar em popular, para que não houvesse como a independência do Haiti. Tá? Então havia uma preocupação. Eles queriam, na verdade, era se separar de Portugal, só essa região. Tanto é que até hoje a bandeira de Minas é a bandeira dos Inconfidentes, né, de Minas Gerais. A conjuração vai acontecer para que no dia da derrama, um novo imposto colocado da coroa portuguesa sobre o Brasil, que quando houvesse a derrama, esses grupos se levantassem em enfrentamento. Só que, claro, aqui no Brasil, como sempre, né, as coisas acontecem de uma forma diferente. Alguns, né, porque durante muito tempo passou o nome de uma pessoa só, mas na verdade é que vaza por vários lugares, né, até a coroa portuguesa saber e se antecipar e prender os inconfidentes. Tem toda aquela história, se Tiradentes morreu ou não morreu, né, ele é criado, a figura do herói republicano, tanto que a imagem parecida com Jesus Cristo, né, uma cristianização da imagem de Tiradentes. Há uma discussão se Tiradentes mesmo morreu ou outra pessoa morreu no lugar dele, mas isso é outra coisa que a gente não vai se preocupar agora, mas sim pela questão do caráter elitista da Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira. A Conjuração Baiana, que acontece quase 10 anos depois, ela vai ser diferente, ela já vai ter grupos populares, tanto é que uma das pautas da Conjuração Baiana não era só a região, a libertação, diga de passagem, também uma emancipação local, dali da região da Bahia. É também a fim da escravidão, tá? Era uma das etapas, das ideias desses grupos da Conjuração. E a Conjuração tinha tantos grupos populares que quando for preso, quem vai ser executado? Soldados e alfaiates. Tanto é que ela passa também como Conjuração dos Alfaiates ou Revolta dos Alfaiates, porque alguns líderes eram alfaiates e alguns eram soldados de baixa patente. E você vai ter um movimento grande de escravos, de ex-escravos, também a favor desse movimento de Conjuração Baiana, que também vai ser descoberta antecipadamente e vai, né, ser dominada pela coroa portuguesa. Essas conjurações, elas são os primeiros movimentos de fato de separação, por mais que sejam locais de separação. Aí a gente olha de novo qual o perigo da construção de uma historiografia única e da construção de uma dominação historiográfica. Você quase não vê falar sobre essa Conjuração Baiana, porque havia negros e havia pobres liderando essa mudança, essa transformação. Enquanto a Conjuração Mineira é sempre tratada, muito bem relatada, porque uma conjuração feita nas lojas maçônicas, né, direcionada pela maçonaria, pelas elites, né, do Brasil. Então a gente vê aqui de novo, né, até por isso que se contextualiza a questão de repente Tiradentes não ter morrido e outra pessoa ter morrido no lugar dele, porque
havia, né, vários grupos, tanto que você vê, quem está na Inconfidência Mineira, alguns poetas como Cláudio Manuel da Costa, poeta do arcadismo brasileiro, Tomás Antônio Gonzaga também, grande poeta da nossa língua, e que a maioria vai receber perdão, outros vão para decreto perpétuo, mas de morte, só um homem é escolhido, né? Então você vê que tem toda uma construção elitizada. Agora é claro que a coroa portuguesa tinha que fazer alguém até para mostrar a sua força contra aqueles que se levantassem com essas ideias emancipacionistas. Bem, isso aqui só são os primeiros capítulos, porque depois dessa construção, no próximo capítulo, na semana que vem, a gente vai chegar em outro capítulo importante para montar o cenário para a gente reconhecer que estava tudo pronto só para colher os frutos de uma independência do Brasil. Beleza? Até a próxima, fiquem com Deus, vamos que vamos.